Olá, queridos, tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês de novo para a gente poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Espero que vocês estejam bem também, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a gente possa, usar esse momento como não só um momento de estudo, um momento da gente ler as Escrituras, de falar sobre ela, mas principalmente para que a gente abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que isso possa produzir transformação em nosso coração. Na nossa caminhada em Cristo, nós vamos então perceber que ao sermos alcançados por Ele, nós temos uma regeneração, que começa nesse momento, mas ela vai se decorrendo na nossa caminhada, que a gente chama então de santificação. E esses momentos então que a gente estuda a palavra de Deus, são momentos importantes para que a gente possa produzir no nosso coração as mudanças para nos direcionar a essa santificação. Então que esse seja um momento que traga para a gente transformação de coração, para que essa transformação também impacte as nossas ações e a gente possa caminhar então no sentido que Deus propõe, que é parecermos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nos encontrarmos com Ele para a glória eterna, possamos estar mais parecidos com Ele. É um caminho longo, nós não vamos chegar nem perto disso, mas é importante que a gente então caminhe, dê passos nessa direção. Antes de tudo, vamos orar pedindo para que Deus nos capacite, que o Espírito Santo nos guie nesse momento e a gente possa então produzir tudo isso que nós dissemos. Papai, obrigado por mais um estudo que o Senhor permite fazermos, mas muito mais que um estudo, desejamos que isso seja um encontro com o Senhor, que a sua palavra fale aos nossos corações, que o seu Santo Espírito abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, abra o coração para receber aquilo que o Senhor nos tem a falar, para transformar a nossa vida, para transformar as nossas ações conforme as ações do nosso Senhor Jesus. O Senhor nos diz por meio da sua palavra que o Senhor se revelou na pessoa de Jesus Cristo, que é o Deus encarnado. Então que nós possamos, pela imagem do Senhor Jesus, poder aprender sobre como a sua vida se decorreu aqui, como Deus, encarnado no Senhor, nos deixa então o exemplo de como devemos fazer também. E temos na sua palavra a orientação para isso. Então que esse momento seja nos traga esse entendimento e a gente possa sair glorificado. E também que a gente esteja diante da sua presença, que seja um encontro agradável com o Senhor, porque isso também é um encontro com o Senhor. A sua palavra fala aos nossos corações, então é como se fosse uma conversa, que nós tenhamos esse entendimento também. E saiamos daqui então transformados e engrandecidos. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos, eu aqui como lendo a palavra, também a vida dos nossos irmãos que estão ouvindo, para que recebam a palavra e que seu nome seja glorificado, porque somente do Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, gente, nós vamos continuar o capítulo 1, vamos ler então hoje do versículo 3 até o versículo 23, porém em duas sessões. A primeira sessão que nós vamos ler é do versículo 3 até o versículo 14, depois do 15 ao 23. Eu estou usando aqui então a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, e a Bíblia NVI, ela faz duas sessões então, que são os trechos que a gente vai ler. A primeira sessão ela dá o título de As Bênçãos Espirituais em Cristo. E a segunda sessão, que começa no versículo 15, ele chama de Ação de Graças e Oração. Porém, eu meditando nessa palavra, eu entendo que esse trecho inteiro é uma oração que Paulo faz. Então ele começa fazendo a apresentação, a introdução, e aí ele vai fazer uma oração. E nessa oração, ele já dá uma expectativa do porquê que ele escreveu essa carta, e ele faz duas sessões bem interessantes, que aí a separação aqui da Bíblia faz sentido, Que a primeira sessão do versículo 3 até o versículo 14, ele bendiz a Deus, e ele explica o porquê que ele está bendizendo a Deus. Como se a gente estivesse então fazendo uma oração agradecendo a Deus por tudo que ele fez e por tudo que ele tem feito. E na segunda sessão, ele faz uma oração em pedido
dos Efésios, né? Ele dá graça pela vida deles, que os Efésios era para quem ele estava escrevendo a carta, né? Como nós vimos a semana passada, e também faz alguns pedidos em relação a eles e os exorta, então, para continuar no que eles vinham praticando. Então, a gente vai separar dessas duas formas. E também, só um detalhe importante que eu gostaria que vocês prestassem atenção na hora que a gente estivesse lendo, que nesse trecho que vai do versículo 3 até o versículo 14, esse trecho, na verdade, os estudiosos, aqueles que estudam grego, né, que foi a língua que foi escrita essa carta, dizem que é um parágrafo único. Então, como se Paulo tivesse começado a falar no versículo 3 e terminado no 13. Portanto, quando ele começa falando bendito seja, ele está bendizendo a Deus por tudo que está nessa seção, do 1 ao 14, desculpa, né? Eu falei 13, mas é do versículo 3 ao versículo 14. Ele está bendizendo Deus por tudo isso. E tem mais um outro detalhe importante. Inclusive a minha Bíblia aqui, ela separa como se fossem 3 partes separadas, né? Uma primeira parte que vai do versículo 3 até o versículo 6, que diz, está mais direcionada a Deus Pai. E aí a gente tem um marcador aqui para nos dizer isso, né? Que ele diz, né, no versículo 6, para louvor de sua glória e graça. Do versículo 7 até o versículo 12, ele vai direcionar mais a Cristo e também termina essa sessão para o louvor de sua glória. Então, no versículo 6, ele termina a sessão dizendo, para louvor de sua glória. No 12 também, para louvor de sua glória. Só que na primeira parte falando de Deus Pai, na segunda parte falando de Deus Filho. E na terceira parte, do 13 ao 14, ele termina também no versículo 14 dizendo para o louvor de sua glória, mas aqui uma direção mais ao Espírito Santo. Então, mostrando aqui uma divisão nessa passagem aqui, de Paulo trazendo o conceito da Trindade para a gente em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas o mais fantástico de tudo isso é que, mesmo nessa dinâmica da Trindade, Deus determinou que tudo convergiria em Cristo. E até na semana passada eu falei para vocês isso, né, dessa passagem, as bênçãos que nós temos em Cristo. E até o relacionamento com a Trindade por causa disso, e foi Deus que determinou isso, né? Deus Pai determinou que por meio de que todas as coisas convergiriam para Cristo, nós vamos ver isso hoje. E aí nós vamos perceber que essas bênçãos do Pai, as bênçãos do Filho, que é o próprio Cristo, e as bênçãos do Espírito Santo estão ligadas em Cristo. Nós só temos acesso a elas em Cristo. Então, mesmo na dinâmica da Trindade, Cristo também vai fazer parte dessas 3 sessões. A gente vai estar vendo ele aqui em tudo, porque tudo no final vai convergir para Cristo, porque foi a vontade de Deus, mesmo na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, convergindo para Cristo em todas as coisas, convergindo nele. Na verdade, é o elo, né? A ligação que nós temos com Deus é por meio de Jesus Cristo. Mas lendo então nesse primeiro trecho, eu vou ler o que começa então no versículo 3 e vou até o versículo 13. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, aqui é em Cristo, né? Nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, que é Jesus Cristo. Versículo 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, ao qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos,
tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os primeiros que esperamos em Cristo, sejamos para o louvor de sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor de sua glória. Então, até aqui, a palavra de Deus, né? Do versículo 3 ao versículo 13. Gente, essa passagem ela é riquíssima, ela é maravilhosa, ela é fantástica, ela nos traz um entendimento, assim, que aos olhos do mundo é loucura. Eu estava vendo uma mensagem sobre essa passagem do Hernandes Dias Lopes. O Hernandes Dias Lopes, quando ele fala desse trecho, ele fala das riquezas que Deus nos dá, o tesouro de Deus para nós. Isso é uma riqueza, o que nós recebemos por meio de Cristo, e aqui está expresso, que a gente não consegue nem entender. E muitas vezes a gente até negligencia quantas bênçãos nós temos recebido da parte de Deus. Inclusive, quando a gente for falar da segunda parte, nós vamos perceber que Paulo ora para que a gente tenha entendimento, para que a gente tenha revelação disso. Porque é muita bênção. Infelizmente, hoje a gente ainda está muito ligado à questão material e a gente olha para as bênçãos materiais. Mas, gente, a gente precisa começar a perceber e entender as bênçãos espirituais que nós já temos. E essa passagem ela é fantástica para nos mostrar isso. E ela é fantástica para nos exortar. Um detalhe importante, provavelmente Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele está falando, a gente falou semana passada, inclusive, que é uma das cartas que ele escreve na prisão, né? Então ele estava preso, e ele já tinha sofrido muito pelo Evangelho. A gente viu no nosso estudo do livro de Atos o quanto ele sofreu, foi espancado, foi preso, foi humilhado, né? Paulo teve uma vida bem difícil em favor de Cristo, mas ele sempre se gloriava disso, porque ele falava que por Cristo vale a pena, eu tenho o prazer de participar dos sofrimentos de Cristo, porque no sofrimento aqui, eu estou plantando algo eterno, eu estou produzindo uma bênção espiritual eterna. Então, mas voltando, ele escreve isso na prisão, depois de sofrer muito, e provavelmente ele recebe uma informação, aí eu estou falando isso porque num estudo também que eu fiz disso com o reverendo Augustus Nicodemos, ele até cita um pouco isso, né? Provavelmente ele recebeu uma informação que os efésios estavam preocupados porque ele tinha sido preso, né? E não só, o problema não é só preocupação com a pessoa, eles poderiam desconfiar de que tudo que Paulo falava não tinha sentido, porque Paulo falava, mas estava sofrendo, né? E aí eu penso que isso aqui nos deixa claro que Paulo está mostrando para eles o seguinte, olha, não olhe para as coisas do presente século, não olhe para as coisas materiais, foquem nas bênçãos espirituais. E aí ele começa com esse trecho maravilhoso mostrando quais são essas bênçãos. E quando a gente tem revelação dessas bênçãos, a gente conhece o que Deus em Cristo nos abençoa, a gente pode sofrer o que a gente quiser nessa vida, porque já não é mais sobre essa vida. É sobre o que nos está prometido, e ele vai terminar essa passagem falando da herança que está prometida. Nós precisamos ter em mente. Aliás, é algo paradoxal, é difícil a gente entender isso, né? Nós vivemos aqui um período, né? Uns vivem um pouco mais, outros vivem um pouco menos. Penso que hoje aí ninguém deve passar muito de 100, né? Então melhor cenário, uma pessoa que viveu muito vai viver 100 anos. Gente, isso é nada perante uma vida eterna, perante a eternidade que nós vamos viver, tanto aqueles que serão salvos quanto os que não serão salvos. Só que esse curto período, então vamos, até só para ter noção de tempo, imagina que se a gente vivesse aqui um período de 100 anos e a gente vivesse uma eternidade que vai passar de 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 50.000 anos. Quer dizer, esse tempo de 100 anos, ele seria muito pequeno em relação a esses 10.000, 20.000, 30.000 anos que a gente viveria. Que na verdade nós vamos viver, né? Porque não morre, é eterno. Só que
Então a gente olha muito para esse tempo, tanto é que a gente vê pessoas chegando aí com 50, 60, 70, 80 anos, olhando para trás, nossa, o que eu fiz da minha vida? Olha, minha vida passou, eu não fiz nada, eu não tive isso, eu não tive aquilo, eu não deixei isso para ninguém, eu não fiz isso para ninguém. A gente fica preso a isso. E quando a gente fica preso a isso, a gente está descartando que, na verdade, a gente tem que olhar para o que está por vir, que é muito maior, né? E também tem o contrário, tem gente que faz muita coisa aqui, vai chegar com 70 anos, legal, fiz isso, ganhei isso, tive isso, né? Não poupei. Salomão fala isso pra gente, né? Em Eclesiastes, eu não pus limite naquilo que o meu desejo queria. O que eu desejei, eu fiz. E ele viu que era tudo correr atrás do vento. O cara mais sábio do mundo, que recebeu sabedoria de Deus, ele se desviou porque se afastou de Deus e descobriu que no final, tudo que ele desejou aqui era correr atrás do vento, porque a nossa vida aqui é vento. Tudo que a gente passa aqui, e não interessa se eu já vivi 70 anos, olhar para trás, não fiz nada da minha vida, não tem problema, querido, que se você conhecer Cristo e você viver em Cristo, não é mais sobre o que você não viveu, é o que você vai viver lá na frente. Em contrapartida, esse cara que teve riqueza, teve dinheiro, teve casa, teve o que fez, por exemplo, viveu, não pôs limite nos seus desejos, mas não vive em Cristo, aí já não é mais pelo que ele teve no passado, é o que ele não vai ter no futuro, ou então o que ele vai ter de mal no futuro. Porque nós já temos estudado aqui que tem 2 resultados eternos, e é eterno, não acredite que a gente vai morrer e acabou, é eterno, tanto quem vai para a salvação num lugar perfeito, sem dor, com alegria, com muita felicidade, para viver junto de Deus, como também vai ter o lugar do tormento, vai ter o lugar daqueles que sofrem, daqueles que vão viver uma vida eterna em angústia, em tristeza, em tudo. Então a gente não está falando sobre passado, nós estamos falando sobre futuro. E quando a gente coloca os nossos olhos nas coisas materiais, a gente vai ficar preso a presente um pouco e muito a passado, seja na alegria por eu ter conquistado bênçãos materiais, ou seja, na tristeza por não ter conseguido nada, e vai ficar preocupado com o futuro. Nossa, o que eu vou ter que fazer daqui 10 anos? Como vai ser? Que bênção material eu vou ter? Né? E a gente deixa de colocar os nossos olhos na esperança, que é aquilo que está por vir. Então, Paulo aqui, voltando ao texto de Efésios, ele está mostrando, gente, não olhem para isso, o fato de eu estar preso aqui não tira a glória de Deus e aquilo que me está reservado. Tanto é que nas cartas da prisão a gente vai ver Paulo falando muito isso. O meu tesouro está reservado, gente. Não importa que eu apanhei minha vida inteira, ou grande parte dela, depois que eu me converti. Não importa que eu estou preso, eu não estou olhando para aqui, eu estou olhando para o meu tesouro eterno. Que é isso que importa. Eu sofri, eu sei que sofri. Mas, gente, vocês não têm noção do que está me reservado lá. Vocês não têm noção daquilo. E aí Paulo vai, e nós vamos perceber aqui que ele fala, gente, que possa abrir o coração e o entendimento de vocês para isso. Então, ele foca nas bênçãos espirituais. E aí a gente precisa começar a perceber quais são essas bênçãos espirituais para a gente, então, tomar posse delas, a gente viver por elas, a gente entender que nós fazemos parte, temos ela, como eles tinham aqui, nós temos também. Isso é importantíssimo. Mas antes de tudo ele começa bem dizendo, né? Porque ele fala, olha, bendito seja, Senhor. Olha quanta bênção, graças ao Senhor, porque tudo vem do Senhor. Então, bendito seja o teu nome por nos abençoar com tamanhas bênçãos. Primeira coisa que ele faz, ele bendiz, chamando já, né? Bendiz a quem? A Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo. Aqui é importante, gente, a gente parece maluquice, mas a gente tem que entender isso, essas regiões. Nós aqui o que é visível, é discutível o que é essa região celestial. Você começa a procurar, você vai ouvir várias pessoas falando, mas existe uma região celestial. No final da carta, dessa carta aqui de Efésios, nós vamos discutir bem isso, porque nós temos, né, o impacto que as coisas das regiões celestiais acontecem aqui, mas existe uma região que não é visível aos nossos olhos, que nós estamos acumulando bênçãos nessas regiões. Nós temos sido abençoados, né? Uma passagem interessante, né, que a gente viu no livro de Atos, eu não lembro o capítulo, mas ou mesmo quando os espíritos malignos falavam com Jesus, né?
eles conheciam Jesus, mas as pessoas não viam esses espíritos, né? Então, como é que... não sei se dá para vocês entenderem, né? Como também os filhos de Cefas, lá em Atos, quando eles vão... Paulo está expulsando os demônios, tal. Eu expulso também. Aí o demônio vira para um filho dele e fala: pera aí, Paulo eu conheço, Jesus Cristo eu conheço, você não, companheiro. Ele foi lá, um espírito usou um endemoniado, uma pessoa que estava endemoniada, para bater no rapaz, mostrando a ação de que um espírito na região celestial foi, né? E essa bênção, então, espiritual, essa bênção nessa região celestial em Cristo, ela nos é reservada. E isso vale para a gente num sentido também de ânimo, né? Porque existe a influência dela, porém, quando nós estamos em Cristo e vivendo em Cristo e por Cristo, nós estamos protegidos. Nós estamos sendo abençoados nessa região. As pessoas sabem quem nós somos. Satanás hoje sabe quem nós somos. Satanás sabe que nós somos filhos de Deus. Qual que é a função dele agora? Eu estou falando isso para aqueles que realmente converteram seu coração para Cristo, que é o caminho para você, né, ser filho de Deus. E aí nós vamos ver isso hoje também. Ele quer tentar te tirar de Deus, porque ele sabe que quando você não anda em Cristo, aí sim ele começa a interagir. Por mais que ele não vá interferir na sua salvação, ele vai tentar deixar a sua vida o mais chata possível aqui, o mais sofrida possível aqui, né? Mas por quê? Porque ele já sabe quem nós somos. Então nós temos sido, Satanás sabe que hoje eu sou filho de Deus. E ele sabe que qualquer coisa que ele queira fazer na nossa vida, isso para todo mundo, mas para nós mais. Ele tem que olhar para Deus e falar: Senhor, pode. É isso. Né? Olha que bênção. Eu estou falando um tipo de bênção, né? Mas só para a gente ter uma noção um pouquinho disso. Mas a gente foi, então, nessa vida espiritual, protegido. Uma coisa que eu penso, tá, gente? Quando a gente fala, então, o que é uma zona espiritual, eu acho que ela é tão real. Eu acho não, eu tenho convicção de que ela é tão real quanto a nossa aqui. Nós não conseguimos ver, mas ela é real. Ela é existente, ela não é algo abstrato, né? Ela é algo real. Nós vamos descobrir ela quando deixarmos aqui num período de tempo para irmos viver com Cristo. Isso se ele não voltar, porque quando ele voltar, ele já vai reconciliar então céus e terra, regiões espirituais com regiões terrenas, e seremos todos reconciliados e viveremos juntos, né? Mas é importante que a gente tenha... O que eu quero deixar aqui para vocês como lição importante disso é o seguinte: coloque os olhos naquilo que é celestial, né? As bênçãos celestiais que a gente tem recebido. Por que eu digo isso? Porque como Paulo estava vivendo, às vezes ele estava preso e quem estava olhando para ele, esse cara não é abençoado. Como é que ele pode ser abençoado se ele está preso, né? E ele não estava olhando para aquilo, ele estava olhando para essa bênção celestial. Continuando, né? Ele começa falando algo bem maravilhoso aqui, né? Versículo 4. E aí também a gente vai ver isso replicado no versículo 11. Deus nos escolheu. O versículo 4 fala: Deus nos escolheu em Cristo. E no versículo 11, fomos escolhidos em Cristo. E aí ele continua no versículo 5 e também no versículo 11, né? No versículo 5, ele nos predestinou em amor. E no versículo 11, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas. Então, escolha e predestinação, e aqui vem uma coisa e uma discussão, né, recorrente aí no meio evangélico, no meio cristão, sobre a predestinação, né? Eu leio esse texto aqui: Deus nos escolheu, Deus nos predestinou, antes da fundação do mundo. Isso é importantíssimo para a gente. Por quê? Porque mesmo Deus, antes de criar a terra, já sabia que eu seria filho e qualquer um de vocês que recebeu Cristo como Senhor e Salvador já seria filho. Isso já estava determinado, porque foi o próprio Deus que escolheu. Isso nos mostra que a escolha não é nossa. Até meditando um pouco sobre isso, conversando um pouco com Deus sobre isso, tive um entendimento assim.
a escolha é minha, a soberania é minha, mas isso não tira a sua responsabilidade. A gente vai ter que sempre entender isso, e quando a gente estuda sobre isso, a gente vai ver que são coisas que andam paralela, né? A soberania de Deus com a responsabilidade do homem, né? Agora, por que que isso é importante? A gente entender que é Deus que escolheu. Para a gente não entender que existe mérito nosso. Ah, eu fui bonzinho, então Deus me escolheu. Olha, eu sou bonito, né? Então Deus me escolheu. Eu sou homem, Deus me escolheu. Eu sou mulher, Deus me escolheu. Não, não existe isso. Eu sou brasileiro, então Deus me escolheu. Eu sou americano, Deus... Não. Deus nos escolhe conforme o bom propósito dele, que é outra coisa que a gente vai perceber também. Então, no 5 e no 11, fala, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, não é nada nosso, é tudo sobre ele. Fomos escolhidos e predestinados conforme o propósito do próprio Deus, que é bom, a gente vai ver isso aqui também, e é único e exclusivamente dele, sem nada que a gente faça. Então isso é importante a gente ter em mente. Sei que vocês vão ver, e se forem procurar aí outras linhas, né, que principalmente sobre que são contrárias à predestinação, vocês vão encontrar. Eu estou aqui falando aquilo que eu creio, aquilo que eu professo, e creio na linha da predestinação, ou seja, que fomos escolhidos. Deus já sabia há, sei lá, 10 mil anos atrás que o Fabrício um dia ia ser filho. Deus sabia o dia que eu me converti. Deus sabia o que eu ia falar para vocês aqui hoje. Deus sabia o que vocês vão fazer já aqui no futuro. Até porque, assim, uma coisa que eu tenho em mente, se Deus não sabia de todas essas coisas, quer dizer, o mundo realmente está à mercê, né? Não tem ninguém remindo o tempo, e Deus reme o tempo. Nos atributos, os atributos que são somente de Deus, para eles terem realmente e serem efetivos, entendo que a predestinação ela é necessária também. Para Deus ser onisciente, onipresente, onipotente, eterno, comandante do tempo, ele predestinou. Então essa cultura da predestinação aqui, da escolha de Deus, ela é importante, mas principalmente para a gente não ensoberbecer a nós e aqueles que provavelmente foram escolhidos. As pessoas têm, né? Às vezes você pode olhar assim, poxa, o cara pratica o mal, porque eu sou de Cristo, ele não, eu sou melhor que ele, né, meu? Nossa, eu sou bom. Não é nada disso, gente. Fomos escolhidos, somos todos iguais. Romanos 3 nos fala isso, não há um justo, não há um sequer, não há quem procure a Deus. Se nós procuramos, foi Deus que nos escolheu, foi Deus que nos encontrou. Nós só encontramos a Deus porque Ele nos chamou, e nós só atendemos ao pedido dEle porque Ele nos capacitou para atender, porque Ele já tinha predestinado por sua escolha, conforme o bom propósito da sua vontade, que seríamos filho. Né? Agora, tem uma coisa importante aqui, né? E a gente vai começar a perceber. Nós tem um porquê desse chamado. Né? Nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. E nós vamos discutir um pouco esse conceito, porque aí entra um outro lado. Mas então eu sou santo e irrepreensível e por isso então eu consigo ter a graça de Deus. Não, porque é o próprio Deus que vai nos capacitar. Mas aí no decorrer então da nossa aplicação aqui a gente vai vendo sobre essa questão do ser santos e irrepreensíveis. Mas a ideia então é que Deus nos escolheu, Deus nos predestinou e Deus fez isso conforme o bom propósito da sua vontade. E tudo isso, então falando do Pai, tudo isso através do quê? Da revelação, versículo 9, da revelação do mistério dessa sua vontade. Que é o quê? Que de acordo com o seu bom propósito, que é a sua vontade, é convergir em Cristo todas as coisas. Sejam as coisas celestiais, daquelas regiões celestiais que nós vimos, sejam das coisas terrenas. Na dispensação dos tempos. Dispensação é um período, a era, né? Aquela era que era vivida, que vai ser a última, né? Depois que Cristo vier julgar esse mundo. Então, quando ele julgar o mundo, salvar os que tem que salvar e entregar para condenação os que são condenados, vai começar a era da dispensação final, aonde tudo vai estar convergido, céu e terra, sobre o governo de Jesus Cristo. Então vai convergir em Cristo todas as coisas. Então a vontade de Deus, como eu disse já no começo, a gente percebe aqui,
É uma vontade, segundo o seu bom propósito, de convergir em Cristo todas as coisas. Portanto, só tem um jeito da gente viver essa vida, em Cristo. E nós vamos começar a perceber e falar aqui que todas as bênçãos vão estar associadas a Cristo. E a gente vai perceber, se a gente ler aqui a aplicação da palavra nele, quer dizer Cristo, amado, quer dizer Cristo, ou em Cristo mesmo. Então, tudo que ele fala de bênção, ele vai falar tal bênção nele, quer dizer em Cristo. Tal coisa no amado, nele também, que é Cristo. Tal coisa em Cristo. Então, todas as bênçãos estão ligadas em Cristo. E tudo isso para quê? A gente vê isso também no versículo 6, no versículo 12 e no versículo 14, até que a gente entendeu como marcador de tempo para dizer a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para o louvor de sua gloriosa graça. Ou seja, o bom propósito de Deus para convergir em Cristo, o bom propósito de Deus, conforme a sua vontade de convergir em Cristo todas as coisas, vai ser para o louvor da sua gloriosa graça. Somente a Deus a glória, somente a Deus o louvor, porque esse é o grande objetivo, é o objetivo de Deus, é o nosso objetivo, os filhos, o louvor da glória de Deus. E isso que é o que deve nos motivar. Então ele fala depois disso e começa então a nos descrever as bênçãos, né? Então a primeira bênção que a gente vê, primeiro acho que a gente volta a falar dela, que ele nos escolheu. A escolha já é uma bênção, desculpa. A gente tem que lembrar disso. Uns foram escolhidos, outros não, né? Mesmo a gente até confunde às vezes essa questão de escolha, porque fala, mas se Deus escolheu, ele fez acepção de pessoas. Gente, a gente não pode entender, a gente não tem mente, não tem cabeça e não tem... A nossa cabeça explode se a gente tentar entender a vontade de Deus. Não porque Deus não quer se revelar plenamente para a gente, é porque nós somos limitados. Mas a gente precisa entender que ele é soberano, ele pode escolher quem ele quiser e quem ele não quiser. E isso para a gente deve ser um motivo de louvor, um primeiro reconhecimento da riqueza que nós temos em Cristo. Que nós fomos escolhidos. De 7 bilhões de habitantes da Terra hoje, quantos são escolhidos verdadeiramente? A gente não sabe, mas vamos dar um chute lá, 1 bilhão, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Nós estamos no seleto grupo do 1 bilhão que foi escolhido por Deus para ser filho. Deus nos escolheu como filho, então a primeira bênção. E mais uma vez ele fala, né, no versículo 4, Deus nos escolheu em Cristo. A obra de Cristo possibilitou que fôssemos escolhidos por Deus. Então, essa é a primeira bênção. Segunda bênção, somos adotados como filhos. Versículo 5. Só uma coisa importante, voltando antes, vou voltar uma bênção aqui, que na presença de Cristo somos santos e irrepreensíveis. É outra bênção. Nós, como seres humanos caídos no pecado, somos incapazes de sermos santos e irrepreensíveis. A gente não tem ninguém que consegue, não adianta falar, não, mas aquela pessoa é boazinha. Não tem. Todo mundo é pecador. Uns em grau um pouco maior, outros em grau um pouco menor, mas todos são pecadores. Não tem como. Só um pode ser santo e irrepreensível, que é Jesus Cristo. Então, quando nós vivemos em Cristo, passamos a ser santos e irrepreensíveis. Como santos? E aí uma cultura interessante, santo não é que nem a Igreja Católica diz, uma pessoa que faz milagre e tal. A palavra santo quer dizer separado. Somos separados então para viver agora de forma irrepreensível. Sabemos que ainda não conseguimos, mas todos os dias estamos melhorando. Mas, quando Deus consumar todas as coisas, por meio do Espírito Santo, seremos irrepreensíveis. Então é outra bênção, de sermos santos e irrepreensíveis. Versículo 6. Fomos gratuitamente, né? Nós fomos beneficiados com isso de forma gratuita. Porque nós recebemos as bênçãos, a salvação, a filiação com Deus por graça, não foi nada que nós fizemos. Foi tudo que vem de Deus. Olha que bênção, algo que nós recebemos, é um presente, né? Então nós recebemos isso gratuitamente por meio de Cristo. Outra bênção maravilhosa, redenção, perdão dos pecados, né? Redenção, perdão dos pecados por meio do sangue de Cristo. Nós somos incapazes de pagar a sentença do nosso pecado.
qualquer ser humano, mas em Cristo agora temos a possibilidade de sermos perdoados, de podermos então ser adotados, de podermos então, adotados por Deus como filhos, de podermos então fazer parte da vida eterna, de sermos, que aí a próxima, né, versículo 13, selados com o Espírito Santo, que é quem vai nos tornar irrepreensíveis, vai nos capacitar para ser filho, para caminhar nos caminhos de Cristo, em Cristo e convergir em Cristo todas as coisas. Outra bênção maravilhosa. Nós somos selados no Espírito. E nós vamos ver na sequência do livro de Efésios o quanto isso é importante, quantas bênçãos nós vamos poder usufruir, quanto poder nós vamos poder usufruir por ter o Espírito Santo. Mas o mais maravilhoso de tudo, esse Espírito ele é a confirmação, ele é o selo de que nós hoje temos uma herança. Primeiro, que nós somos a herança do próprio Filho, o Cristo. E temos uma herança que é a vida eterna reservada. O Espírito vai nos revelar isso sempre. Então, bênçãos que a gente recebe espirituais de Deus que não tem preço, não tem outra palavra. Estava pensando aqui uma palavra para dizer, mas não tem. Não dá para citar, gente. É muita riqueza, é muita riqueza. E aí nós vamos ver, então, entrar agora no versículo 15 ao versículo 23. Por quê? Porque ele fala tudo isso, mas ele vai pedir que a gente precise ter entendimento disso. Porque às vezes a gente conhece tudo isso, mas a gente não toma posse de tudo isso. Aí a gente é uma pessoa rancorosa, triste, vive em Cristo, mas vive triste. Ai, minha vida não dá certo, ai, não sei o que aconteceu. E, gente, isso não quer dizer, eventualmente nós vamos ter um momento de tristeza, isso faz parte, isso é justo, né? Mas a gente precisa, quando tiver esses momentos, lembrar dessas bênçãos. Isso só vem por revelação de Deus, e esse vai ser o pedido de Paulo. Né? Então ele fala aqui, versículo 15. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai de vocês, dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Conhecimento de Cristo, conhecimento de Deus, mas eu peço aqui para a gente ampliar isso para essas bênçãos que nós temos, né? Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança pelo qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Olha aqui as regiões celestiais de novo. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar. Não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas. Cabeça de todas as coisas, para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Que oração maravilhosa! Olha o pedido que Paulo faz. Então, depois dele revelar as bênçãos, ele fala, agora eu vou pedir por vocês para que vocês tenham entendimento de tudo isso. E olha que coisa maravilhosa. Gente, vocês sabem, Cristo, olha o que Paulo fala, que vocês tenham entendimento disso, que vocês tenham entendimento que Cristo hoje está acima de todo nome. E para a gente, talvez isso não faça tanto impacto, mas imagina Paulo se reportando ao imperador romano na época, às autoridades locais da época, tendo que reconhecer isso. Cara, esses caras não são nada mediante Cristo. O imperador aqui, que pode se achar a pessoa mais poderosa do mundo, perante Cristo não é nada. Ele está sobre o domínio, sobre o poder de Jesus. E esse poder é tão maravilhoso, gente, e esse poder está à nossa disposição hoje também, que é o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Cristo dos mortos. O poder que Deus ressuscitou Cristo, e a ressurreição de Cristo é uma ressurreição diferente de todas as outras que a gente viu, porque é uma ressurreição eterna. Quando Jesus ressuscita Lázaro, quando Elias ressuscita lá o filho da viúva e outras ressurreições que a gente vê, quando Paulo ressuscita o menino, essas pessoas morreram de novo.
Jesus não, Jesus vive, ressurreto até hoje. E esse poder que Deus exerce para ressuscitar Cristo é o poder que hoje o faz reinar em todas as coisas e é o poder que está destinado a nós também. Afinal de contas, como é que Deus escolheu que isso se proceda? Cristo sendo cabeça de um corpo. E quem está embaixo do corpo? Do seu corpo? Quem compõe esse corpo perfeito? A igreja. E esse poder está disponível para a igreja, mas a igreja não toma posse desse poder, porque a igreja talvez não tenha revelação e conhecimento. E aí Paulo começa falando, eu oro para que vocês tenham conhecimento dele. Eu oro para que vocês tenham sabedoria e revelação. Às vezes a gente sabe, a gente lê a Bíblia, a gente sabe desse poder, mas não nos é revelado usar, usufruir, estar com esse poder. E isso é importante. Então olha que lindo. E essa é uma oração que a gente devia fazer todos os dias. Senhor, me dê sabedoria, me dê revelação para entender quem o Senhor é, para eu entender que hoje eu sou membro do teu corpo que é cheio, que tem Cristo como cabeça, que tem o Espírito Santo nos enchendo, nos capacitando e nos empoderando para fazer aquilo que o Senhor espera. Eu estava vendo uma série sobre Jesus e foi fantástico. E esse poder eu acho que vai estar muito direcionado a isso. Pedro, na série mostrava Pedro tentando curar uma pessoa, Pedro não conseguia, aí ele ficava totalmente triste e tal, não sei o quê. Aí ele chega para Jesus, Senhor, por que eu não consegui curar? Eu não consigo, eu sou incapaz. Ele falou, Pedro, por que você tentou curar aquela pessoa, Pedro? Ah, Senhor, porque eles estavam falando mal do Senhor lá e eu queria curar para mostrar que o seu poder é acima de todos. Eu queria te defender ali, né? Aí Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, eu pedi para alguma vez você me defender? Mas, vou mais longe, você acha que eu preciso da tua defesa? Você não curou pela intenção que tinha no seu coração. O poder de Deus não pôde agir em você porque você curou com uma intenção errada. Mas, Senhor, eu estava te defendendo. Eu falei, Pedro, em nenhum momento eu pedi para você curar ninguém para me defender. Esse era o diálogo, né? Não, gente, só uma coisa, isso aqui não é bíblico, tá? É um filme que eu assisti. E aí Jesus fala para ele, você curou aquela pessoa, não curou? Você teve alguma sensação? Ali eu saí, ele não curou a pessoa, né? Aí ele lembrou de outra pessoa que você curou. Você lembra que você curou aquela pessoa, né? Você curou. Por que você curou ela, Pedro? Não, eu curei porque eu me apeguei tanto a ela, eu fiquei tão compadecido, eu tive tanta compaixão dela, que eu tive, eu não conseguia viver sem ver ela curada, de tanta compaixão. Aí Jesus falou para Pedro, foi por isso, porque o poder de Deus se revela no amor. Não cure para querer ter êxito, não cure para querer ter glória, não cure para querer ter seu nome elevado, não cure para um falso protegimento de Deus, cure por amor à pessoa. Lembra os 2 mandamentos? Amarás teu Deus, ama o teu Deus e ama o teu próximo, que você cumpre todo o resto. Essa é a essência. E às vezes a gente perde o poder de Deus por isso, porque a gente está querendo curar para chamar mais pessoas, para ter nosso nome reconhecido, e não por compaixão. Mas a gente às vezes precisa dessas revelações. Eu estou dando um exemplo aqui, tá? Esse exemplo que eu citei é para mostrar para vocês um pouquinho um tipo de revelação que Deus pode dar para a gente. Isso é uma revelação que, por exemplo, para mim falou ao meu coração. O dia que eu ouvi esse trecho no filme, eu falei, puxa, é verdade, cara, eu sou um hipócrita, porque eu tô falando para querer ter o meu nome reconhecido, não por compaixão das pessoas. E não é isso, eu tenho que ir lá ajudar uma pessoa por compaixão dela, sem querer qualquer reconhecimento, sem querer nada em troca. Por isso que Jesus fala, não exija nada em troca, porque isso já não é amor. Você tem que fazer por amor à pessoa, por compaixão por ela. E aí você começa a expressar a Cristo, e esse poder e essa unidade vai se somar. Aí a igreja vai entender o papel dela de ser corpo de Cristo, tendo Cristo como cabeça e o Espírito Santo sendo aquele que nos conduz, nos enche, aquele que enche todas as coisas. E é com plenitude, ele vai nos capacitar para isso. Então, Paulo faz essa oração para os Efésios, que os olhos do coração de vocês sejam iluminados para isso.
falando para nós hoje aqui do Brasil, para vocês brasileiros, que os olhos do coração de vocês sejam iluminados para isso, para que vocês conheçam as riquezas das minhas bênçãos, a riqueza do poder que vocês têm hoje em Cristo, que vocês conheçam a Ele, porque a vontade e o bom propósito de Deus é convergir em Cristo todas as coisas. E nós, ao sermos chamados, ao sermos escolhidos, ao sermos transformados em filhos, passamos então a viver por isso. Esse é que Paulo começa a nos mostrar aqui por meio de bem dizer a Deus por todas essas bênçãos e de pedir em favor dos irmãos, né, para que eles possam então ter a sabedoria, o entendimento e a revelação dessas coisas. E por fim, uma coisa que eu acho maravilhosa é Paulo mostrar o quanto ele amava esses queridos aqui, a preocupação, a oração dele. Ele se dedicou então, né? Ele não só implantou as igrejas, como ele também discipula, ele se preocupa e ele escreve para... Você vê, ele estando preso, ele podia dar uma carta ali escrevendo: ai, a prisão, não sei o que lá, a vida é tão dolorosa, vocês me ajudam, orem por mim que eu estou preso e não sei o que. Pelo contrário, o discipulador esquece onde ele está, ele usa os exemplos de onde ele está para exortar seu discipulado. Nenhum momento aqui ele vai fazer menção a sofrimento, a isso. Pelo contrário, ele fala: gente, tudo isso não é nada comparado ao que está por vir. E que nós possamos ter esse entendimento, que a gente tire os nossos olhos do que está aqui e a gente coloque os nossos olhos no que é celeste, no que é eterno. Que as nossas orações sejam direcionadas para isso, que os nossos olhos estejam abertos para isso, que o nosso coração tenha entendimento disso, que a gente possa usufruir do poder que Deus nos concede por meio do corpo de Cristo, que é a igreja. Eu esqueci, só falando de novo do poder, é o corpo. Quando o corpo entender que é corpo e ele tem o poder por meio do Espírito, ninguém segura. Porque o mesmo poder que trouxe ressurreição para Cristo é o poder que vai estar disponível para esse corpo. Só que infelizmente o corpo hoje está ruim, né? A mão quer brigar com o pé, né? O coração quer brigar com a cabeça, né? Porque a cabeça é Cristo, às vezes a gente quer brigar com Cristo, porque a gente não concorda com o que a gente entende ser a vontade dele. Então a gente está perdendo esse poder. Que a gente possa ter como Paulo esse desejo, a gente entender isso e a gente possa viver então por isso. Sermos, enquanto vivemos aqui, incluídos cada vez mais nesse corpo, vivendo cada vez mais em corpo, para que a vontade de Deus, por meio de Jesus Cristo, que é o cabeça desse corpo, possa fluir com poder, com glória e tudo isso para o louvor do teu nome. Que esse seja o nosso objetivo. Foi um tempo maravilhoso, espero que vocês tenham sido engrandecidos. Eu saio daqui, vou confessar algo para vocês, que falei coisas aqui que não estava nem no script, deixei o Espírito ir falando, ele foi falando, depois eu vou até assistir o vídeo também, porque às vezes quando a gente está falando a gente não presta atenção, mas eu acho que eu vou ser mais engrandecido assistindo de novo, porque eu tinha um roteiro, fui falando, falei, para de determinado momento, fui sendo conduzido e foi saindo. E espero que vocês tenham gostado, né? Por hoje é isso. Eu vou orar então e a gente nos vê a semana que vem de novo. Papai, obrigado. Nós, às vezes, não percebemos, não sabemos, não vemos, não damos graça por tudo aquilo que o Senhor já nos tem dado. Tamanha a nossa mediocridade, o nosso apego às coisas desse mundo, a escravidão que ainda nos segura aqui, né? Mas obrigado, porque mesmo com um pouco de entendimento que o Senhor já nos tem dado, já é maravilhoso perceber quantas bênçãos o Senhor nos dá, né? A gente falou das bênçãos espirituais e foi motivo, mas o Senhor também nos tem abençoado com coisas materiais também, somos gratos por isso também. Muito obrigado, porque é tudo do Senhor e o Senhor concede coisas aqui pra gente, concede bênçãos, tanto materiais quanto espirituais. Mas nosso desejo aqui agora é que a gente foque nas bênçãos espirituais, que o Senhor abra os nossos olhos para isso, para que o Senhor abra o nosso entendimento, se revele para nós, por favor, papai. Nós precisamos que o seu Santo Espírito haja sobre nós. Eu peço isso para a minha vida, peço isso para a vida da minha família, peço isso para a vida de cada um dos meus irmãos que está aqui assistindo. Peço
por favor, que o Senhor se revele, que Jesus Cristo cada vez mais seja conhecido por nosso coração, que nós tenhamos esse entendimento do poder, do governo que Cristo já exerce hoje sobre todos. Não é só na região, ele está sentado hoje com o Senhor nas regiões celestiais, mas Jesus Cristo já reina sobre todos. Que nós tenhamos esse entendimento, porque aí nós vamos saber que nós hoje, como corpo de Cristo, ele sendo o nosso cabeça, nós podemos agir com ele, que foi a forma que o Senhor determinou também, né, por meio do seu Santo Espírito, nos unindo em corpo e agindo, né, que a gente tenha esse entendimento, que a gente possa se mover nessa direção. Sabemos que temos falhado e pedimos as tuas misericórdias aqui, a tua graça, e principalmente nos dê esse entendimento para que a gente possa se realinhar, para que a gente possa buscar de novo, para que a gente possa viver da forma que o Senhor espera que nós vivamos. E esqueci de agradecer e agradeço agora pelas promessas, pela herança, por o Senhor nos permitir te chamar de papai. Nós podemos hoje, porque em Cristo fomos adotados. Senhor Jesus, muito obrigado, amado da nossa alma, nosso noivo, nosso cabeça, muito obrigado, porque tudo foi possível pela tua obra de redenção. E Espírito Santo, o Senhor que revelou um dia Cristo para nós, o Senhor que revela a verdade do Pai para a gente todos os dias, muito obrigado também, que a gente tenha sempre esse sentido de gratidão, nos encha com gratidão, nos encha com verdade, nos encha com esse entendimento das coisas aí do alto. Nós consagramos a nossa semana ao Senhor também, pedindo que o Senhor nos dirija e desejamos ardentemente estar aqui no próximo encontro para discutir um pouco mais do que a Tua Palavra tem a nos falar. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Até a semana que vem. Forte abraço.